que as pessoas estão preocupadas agora com a questão do IVA nos serviços digitais, portanto, nos serviços M-Pesa, M-Cash e Emola. Vamos falar um bocadinho disso, mas também ainda hoje falaremos um bocado sobre o recrudescimento da situação da insegurança em Moçambique, sobretudo no Teatro de Guerra do Norte, que temos tentáculos do terrorismo ou da insurgência que agora passa para Nampula, e a questão do distrito de Memba, que é uma das situações humanitárias mais preocupantes, mais dramáticas que estamos a viver neste momento. E também, não te esqueças, lá para o fim, tenho uma surpresa, uma grande surpresa para si, no fim do programa, que vamos apresentar duas grandes surpresas. Mas para você ver essas surpresas, você tem que estar ligado a este canal. Você tem que estar em direto, você tem que estar conectado. E aquele que neste momento não estiver conectado, e for alguém das tuas relações, por favor, manda o link, porque hoje temos duas grandes surpresas lá para o fim da nossa live, que vai ser algo estrondoso, impactante, que vais ficar realmente chocado positivamente. Então, caríssimos, hoje vamos começar com o nosso primeiro tema. Vamos falar um bocadinho sobre as reformas. E, portanto, nós, entanto que o Partido Anamola submetemos à Comissão Técnica para a Operacionalização do Diálogo Político Inclusivo, nós submetemos um documento. Deixa ver aqui, se vocês me permitirem, assim muito rapidamente. É um documento um pouco volumoso, não é? Temos aqui este documento um bocado volumoso, mas vale a pena, porque foi um trabalho apurado. Este documento é extremamente interessante, porque ele traz aqui, se vocês puderem aqui, também a produção pode ver. Portanto, este é que é o documento que nós submetemos. Só quero mostrar aqui as instituições visadas, né? Portanto, nós submetemos para variadíssimas instituições, penso que são cerca de 16 ou 18 instituições que receberam o nosso documento. Isto realmente é 433 páginas. É realmente uma coisa, quase uma loucura. Mas é isso, o país está a precisar mesmo de revisões de loucura mesmo. Então, temos aqui as várias instituições que receberam já o documento, para além da própria COT, que recebeu o documento via e-mail, e penso que ainda durante esta semana, se for possível, ou até segunda-feira, o documento físico também vai chegar à COT. Portanto, vou colocar isto aqui e voltamos aqui à nossa conversa. Bom, o que nós temos aqui neste documento? Portanto, são 433 páginas e nós gostaríamos que houvesse debate sobre isto. Infelizmente, nós submetemos a proposta, vemos que não está a haver assim muito debate sobre a matéria, mas nós gostaríamos, e penso que o documento de produção está partilhado com o público, né? O documento está partilhado, portanto, está nas redes sociais, portanto, na verdade, parece volumoso, mas este documento representa 6 iniciativas legislativas. Portanto, são 6 iniciativas legislativas que compõem este documento. A primeira iniciativa tem a ver com a revisão da Constituição da República. A segunda iniciativa tem a ver com a revisão da lei eleitoral. A terceira tem a ver com a revisão da lei das autarquias locais. A quarta tem a ver com a revisão do funcionamento das autarquias locais. E a quinta iniciativa está focalizada na questão da reforma do sistema de justiça, e vamos entrar agora um pouco nos detalhes sobre essa matéria. Vamos falar um bocadinho agora sobre a revisão da Constituição da República. Quais são as partes fundamentais que na nossa proposta vêm sobre a revisão da Constituição da República? A primeira coisa que nós temos em relação à revisão da Constituição tem a ver com o sistema político que nós adotamos em Moçambique. Portanto, nós defendemos que temos que ter um sistema político, digamos, semipresidencialista. O que isso representa? Isso significa que o Presidente da República ele é eleito de forma direta, mas o Primeiro-Ministro ele é eleito pela Assembleia da República. Percebem isto? Mas o Primeiro-Ministro, não é, vai ser o Primeiro-Ministro diferente do Primeiro-Ministro atual.
né? Porque o primeiro-ministro atual é um primeiro-ministro que não tem poderes executivos. É um primeiro-ministro que não responde diretamente ao Parlamento. Portanto, o Parlamento, quando convoca, digamos assim, o governo, o primeiro-ministro não tem uma responsabilidade direta de prestar contas, porque ele próprio não tem poderes executivos. Ele é uma espécie, se me permitirem, não quero ofender a ninguém, mas o primeiro-ministro é uma espécie de um menino de recados. Portanto, ele não tem uma responsabilidade direta. Então, a partir deste sistema semipresidencialista, nós vamos ter um primeiro-ministro que responde diretamente ao Parlamento. Portanto, o Parlamento poderá chamar o primeiro-ministro, poderá chamar aos ministros, periodicamente, para responder em debate com o Parlamento. Não o que acontece hoje. O Presidente da República vai ao Parlamento, mas no Parlamento o Presidente da República só vai fazer um simples comunicado à nação e que não há debate. Então, nós queremos alterar este sistema, que é colocar o primeiro-ministro com poderes executivos eleito pela Assembleia da República. Ainda na Constituição da República, nós temos também algumas alterações que nós queremos fazer. Essas alterações, por exemplo, passa por nós termos uma forma de eleição dos deputados totalmente diferente do que acontece hoje. Não, nós hoje, para se ser deputado, só temos uma única forma. Ou você está numa lista, as chamadas listas plurinominais, portanto, você está na lista da RENAM, você está na lista do MDM, você está na lista do Podemos, ou você está na lista da Nova Democracia. O que nós queremos é que seja um sistema misto. Portanto, há de haver as chamadas listas uninominais, portanto, o deputado é eleito diretamente pela população, como acontece em vários países, como o Brasil, como em Cabo Verde. Portanto, o deputado é eleito diretamente, né? Uma eleição direta do deputado, ou também as listas plurinominais, em que você tem uma lista com vários, é eleito o partido, depois o partido indica as pessoas em função do alinhamento na lista, não é? Portanto, esta é uma das questões que nós gostaríamos de ver alterada. A outra questão importantíssima na revisão da Constituição da República, queremos também, de uma vez por todas, garantir a chamada despartidarização do Estado. O que isso significa? Despartidarização do Estado significa que temos que tirar a carga do partido a conduzir o Estado. Primeiro temos que começar com o sistema de justiça. No sistema de justiça, os presidentes do Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, eles neste momento são nomeados pelo Presidente da República. Nessa altura, para o Presidente da República de nomear os presidentes do Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional, as magistraturas, isto é, os pares, é que vão passar a eleger. Portanto, estes presidentes passam a ser eleitos pelos seus pares, pelas suas próprias magistraturas. E para o presidente de andar a nomear, o que pode acontecer, eles podem tomar posse perante o Presidente da República, mas eles não são nomeados pelo Presidente da República. Está bem? Outra questão também que nós queremos tem a ver com a chamada responsabilização dos titulares desses órgãos públicos. Neste momento, nós não temos histórico em Moçambique da responsabilização do Presidente da República. O Presidente faz e desfaz, não existe nenhuma forma de o responsabilizar. Então, nós, neste momento, queríamos apresentar também aquilo que chamamos uma lei de impeachment, né? Uma lei do impeachment. Uma lei do impeachment que permite que, quando o Presidente da República falta com os seus deveres, ele pode, a qualquer momento, ser responsabilizado e ser removido. Essa lei do impeachment não é só para o Presidente da República, essa lei do impeachment também é aplicável também, por que não, aos presidentes do Tribunal Supremo, presidente do Tribunal Administrativo, ao presidente do Conselho Constitucional, aos ministros. Portanto, qualquer um deles, se faltar nos seus deveres, eles poderem naturalmente serem
removidos pela lei do impeachment, que é uma lei que permite o quê? Permite a responsabilização desses cargos. Aqui temos uma imagem, está aí uma imagem do Tribunal Supremo. O que nós pretendemos em relação à abordagem do Tribunal Supremo? A abordagem do Tribunal Supremo é que, se formos a falar agora, por exemplo, da lei eleitoral, vamos falar um bocadinho da lei eleitoral. O que nós pretendemos em relação ao Tribunal Supremo é nós precisamos relativamente ao Tribunal Supremo, queremos que neste momento, por exemplo, quem atende ou quem julga os recursos eleitorais é o Conselho Constitucional. Na nossa ótica, nós queremos que o Tribunal Supremo ele passe a ser a última instância de recurso para as questões de recurso ou de contencioso eleitoral. E isso significa que o Conselho Constitucional vai apenas se restringir exclusivamente os aspectos meramente constitucionais. Os aspectos eleitorais passam a ser da responsabilidade do Tribunal Supremo em termos da última decisão de julgar isso. Bom, caros amigos, nós também, em termos o quê? Alguma restrição? Produção, podemos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já. Só um intervalozinho de 1 minuto só, já voltamos. Voltamos num instantinho, temos aqui uma pequena situação técnica, voltamos num instantinho. Então, num piscar de olhos nós já voltamos. No piscar de olhos voltamos já. Só no piscar de olhos. Voltamos já. Produção? Que a taxa de câmbio, que é neste momento conhecida, é uma taxa de câmbio artificial. Logicamente, que a taxa de câmbio está ligada com a taxa de inflação. Portanto, a taxa de inflação aplicada para determinar os documentos como do Orçamento do Estado, são todos eles distorcidos das leis do mercado. E já nessa altura eu tinha apresentado uma proposta que o governo nunca quis ir ao Parlamento discutir isso conosco. Em 2022, o índice de preço do consumidor, que é, digamos assim, que é fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística, nós descobrimos que havia uma manipulação. Por quê? Porque o exemplo que nós encontramos nessa altura, em setembro de 2022, a contribuição do tomate, que é um dos produtos que contribui grandemente para a taxa de inflação, a contribuição do tomate era de 0,35. Em setembro. Em outubro, o mesmo tomate, a contribuição já era negativa de 0,08%, que é impossível. Porque, vamos lá ver assim de forma simples,
à medida que nós nos aproximamos do período festivo, isto é, das festas, a tendência destes produtos é aumentar. Portanto, o preço sobe. Não faz sentido, em setembro, o contributo do tomate para a inflação ser 0,35% e em outubro ser negativo de 0,08%. Portanto, era uma prova evidente de que há manipulação da taxa de inflação. Em termos práticos e diretos, o que isto quer dizer? Isto quer dizer uma coisa simples. O custo de vida real em Moçambique ainda não é conhecido. O governo de Moçambique está a manipular, está a distorcer o verdadeiro nível do custo de vida deste país. É por isso que você tem uma taxa de câmbio, por exemplo, praticamente nos últimos 3 anos, está estável em 65 dólares, mas vamos ao mercado negro, o dólar está a 70, 75, às vezes até 80. Então, nós temos um pequeno problema aqui. Qual é que é esse problema? A taxa de câmbio oficial que nós encontramos nos bancos, totalmente diferente da taxa de câmbio que encontramos no mercado negro. Se você vai ao mercado central, ali nos cambistas, você sempre encontra dólares. Vai ao banco, o banco não tem nem sequer $1.000 para quem quer viajar para fazer compras fora. Mas no mercado central e outras praças que a gente conhece, você pede o dinheiro que quiser. Se quer $50.000, está arranjo. Mas quanto é que está? Taxa de câmbio de 75%, 80%. 80%. Significa que o real valor da taxa de câmbio em Moçambique não é propriamente dos 65%, que é a taxa de câmbio oficial. Por outras palavras, em termos simples, o que queremos dizer? É que o Banco de Moçambique, o governador do Banco de Moçambique, ele continua a funcionar com os mesmos métodos do tempo do Partido Único. Do tempo em que o Banco de Moçambique recebia ordens do Comitê Central sobre a que nível é que deveria fixar a taxa de câmbio. É o que continua a acontecer agora. Oficialmente o mercado está livre, oficialmente a taxa de câmbio é flexível, mas na prática o Banco de Moçambique continua a pressionar e a determinar e a impor perante os bancos um valor fixo. Na verdade, temos uma taxa de câmbio fixa em Moçambique. Isto significa o quê? Significa que nós temos um governador do Banco de Moçambique que, na verdade, faz a ditadura do sistema financeiro. O nosso sistema financeiro está sob uma pressão ditatorial. E já tínhamos dito também, as taxas de juros de referência do Banco de Moçambique são extremamente elevadas. A taxa de reservas obrigatórias são muito elevadas. Isso significa o quê? O dinheiro que o Banco de Moçambique obriga os bancos a colocar lá cria uma situação que os próprios bancos ficam com aquilo que chama de liquidez reduzida. Portanto, há uma espécie de retirada, de seco da liquidez do sistema financeiro. Então, você, quando já vai ao banco, quer pedir dinheiro, as taxas que vão te cobrar são extremamente elevadas. Então, o problema da falta de divisas em Moçambique tem que se dizer que também isto é um resultado da má política monetária deste mesmo governo. Porque continuam a usar o Banco de Moçambique como se fosse uma entidade partidária, como se fosse uma filial do próprio Comitê Central. Portanto, o governador do Banco Central, na verdade, é digamos assim, é um posto avançado do Partido Frelimo no sistema financeiro. Este é o grande problema que nós temos aqui neste país. É por isso que nós mesmos tínhamos determinado no nosso manifesto a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que definia claramente como estabilizar a questão das contas públicas em Moçambique, como termos uma política monetária
consentânea com um país que realmente quer desenvolver. No estágio em que está, vamos terminar já isto, no estágio em que o país está, da maneira como está-se a gerir o Banco de Moçambique, como está-se a gerir a questão das divisas de Moçambique, a política monetária, o país nunca vai sair da miséria em que se encontra. O país não vai sair da miséria em que se encontra. É por isso que nós trouxemos a nossa proposta de reformas para mostrar que temos capacidade de estabilizar as contas em Moçambique. Temos capacidade, estamos preparados para estabilizar as contas públicas. Termos uma política monetária que, de fato, impulsione o desenvolvimento, não o que está a acontecer. Porque o que está a acontecer agora, meus amigos, a taxa de câmbio está sendo segurada, a taxa de inflação está sendo segurada artificialmente, significa que, na verdade, esta inflação que anda aí a um dígito, na verdade, Moçambique hoje, em termos reais, a taxa de inflação em Moçambique deve estar próximo dos 100%. O que isso significa? Significa que o dia que realmente libertar-se a taxa de inflação, o tomate, que hoje, quanto é que está 1 quilo de tomate hoje? Não sabem esses jovens. Não compram tomate, a mamãe é que compra em casa. Hoje, os preços teremos que, hoje o custo de vida vai estar 3, 4, 5 vezes superior ao que está hoje. O sofrimento vai ser muito maior. E vejam só, quando estamos nos aproximar dos períodos eleitorais, a taxa de inflação é sempre segurada. É por isso que eu ouvi o chefe do governo a dizer que ia reduzir os preços dos produtos de primeira necessidade. Essa redução dos preços é uma redução artificial. O custo real não é esse, porque eles seguraram a taxa de inflação. Portanto, vamos terminar essa questão do Banco de Moçambique, da questão das divisas, dizer que o grande problema das divisas, primeiro tem a ver com a instabilidade que o país se encontra, que não permite a atração de investimento direto estrangeiro, nem sequer do investimento doméstico. Estamos a ter pessoas a abandonar o mercado, estamos a ter pessoas que não investem no mercado por causa da questão da insegurança, por causa dos raptos, por causa dos sequestros, por causa das perseguições, por causa dos altos impostos que os empresários são sujeitos. E, por outro lado, também o Banco de Moçambique está a aplicar, neste momento, uma taxa de inflação fixa, manipulada, que não é verdadeira, e a taxa de câmbio que impõem os bancos é uma taxa irrealística, distorcida, e, na verdade, o Banco de Moçambique está a praticar ditadura no sistema financeiro. E onde há ditadura não pode haver desenvolvimento. Portanto, este era o ponto que eu queria colocar aqui sobre a questão das escassez de divisas, a questão do Banco Central, e penso que esse tema já foi abordado. Produção, vamos agora para outro tema. Qual é o tema que nós temos a seguir hoje? Não? Portanto, temos a questão também que já foi reportada, o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros há pouco tempo aprovou a questão da revisão da lei do IVA, IRPC e IRPS, e que veio a grande novidade de que se vai aplicar o IVA nas chamadas transações digitais, né? Ou da chamada economia digital. Economia digital, por outras palavras, é esta que está a ver aí na sua tela. Imola, M-Pesa e M-Cash. Portanto, fala-se do IVA. Bom, segundo o documento do Conselho de Ministros, não fica claro onde é que vai incidir esse IVA. Se o IVA vai incidir sobre o valor total da transação, portanto, se eu transfiro 100 meticais, o IVA vai incidir sobre os 100 meticais, portanto, é o valor total da transação, que estou a dizer, ou o IVA vai incidir sobre a comissão que a própria operadora coloca sobre os 100 meticais. Portanto, essa não há clareza ainda. Portanto, o que é importante que a gente saiba, isto é preciso pôr claro para toda a gente. Na SADC, na União Africana, na OCDE, na União Europeia, não há nenhum país no mundo que tenha
há provas de que eles apliquem o IVA no valor total da transação. O IVA é aplicado ou numa comissão ou então naquilo que chama dos serviços digitais. Qual é que é a situação em Moçambique? Ainda tem que haver clarificação. Mas mesmo que eles venham clarificar, é preciso perceber aqui uma coisa que nós temos aqui neste país. Primeiro problema que você tem neste país é que há uma coisa que chama-se de inclusão financeira. A maior parte da população moçambicana não tem acesso aos bancos comerciais. Ponto número 1. A maior parte da população moçambicana não tem acesso aos bancos comerciais. A maior parte da população moçambicana não tem acesso ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Então, qual é que é o meio que as pessoas utilizam para fazer reserva de dinheiro, para fazer pagamentos ou para receber pagamentos? São estas opções das chamadas contas móveis ou então da chamada economia digital. Nós temos uma população com problemas bastante sérios. Estava a falar antes da taxa de inflação do país, para todas as razões quanto eu expliquei, o custo de vida altíssimo. Temos neste momento, tivemos há pouco tempo um inquérito que foi feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas que mostrava que o rendimento médio em Moçambique é de cerca de 49 meticais por mês, por pessoa. Portanto, significa que nós temos uma população à beira não da pobreza, mas da miséria. Então, para se pensar em colocar este IVA, mesmo que se cobre o IVA na comissão que é deduzida pelos operadores, isto é, pelo Imola, pelo Mcash, a verdade é uma: o ganho das suas comissões até hoje. Se o governo coloca o IVA, estas mesmas operadoras vão depois encarecer o custo final do consumidor. O paulino, que sempre compra pão com base no Imola, a partir deste momento, a comissão que vai ser cobrada vão compensar os 17% na comissão cobrada ao paulino. Na comissão cobrada à dona Matilde, aí em casa. Significa que esta medida é uma medida que veio ainda um povo que já estava na beira da pobreza, agora é para arrastar o povo para a beira da miséria. E também quando se aplicam esse tipo de medidas, a primeira coisa que tem que ser feita tem que se fazer aquilo que chama de estudo de impacto. Você não analisa e não apresenta uma medida dessas sem ter apresentado o estudo de impacto. O que é um estudo de impacto? O estudo de impacto é um estudo de viabilidade que demonstra que tipo de impactos sociais, financeiros, econômicos é que uma medida dessas vai criar. Portanto, não há nenhum estudo de impacto que eu tenha ouvido falar que o governo tenha se baseado nele para determinar esse IVA nas transações digitais. Isso é um grande problema. Segundo, este mesmo governo está a criar condições para esta população estar na beira da miséria como está a viver. Ainda agora querem encarecer, para aumentar a base tributária. A base tributária não pode ser aumentada ou alargada com base em empobrecer cada vez mais o miserável. Este é o primeiro ponto. Portanto, não foi feito nenhum estudo de impacto, não está sendo feita nenhuma análise sobre a real situação do custo de vida, da situação econômica, social deste povo que está cada vez mais empobrecido. Todas as estatísticas mostram, nos últimos 10 anos em Moçambique, o número de pobres aumentou 2 milhões de pobres nos últimos 10 anos. Então, é preciso aí ter-se muito cuidado em colocar o povo com ainda um jugo sobre o seu pescoço.
Este é o primeiro ponto que eu queria referir em relação a esta questão do IVA. E é preciso também, em certa medida, parar de abusar o povo. Quer dizer, é um povo, tudo bem, é um povo que pela força e por culpa deste mesmo regime, a educação não foi disponibilizada para as pessoas. Hoje em dia temos a maior parte das pessoas ainda sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso aos serviços básicos que dêem dignidade às pessoas. Então, no mínimo, tem que haver um pouco de respeito para essas pessoas. Não vai-se agora olhar para o povo como se fosse um saco azul. Portanto, a corrupção que acontece no país, desvio de fundos, tira-se tudo do Estado. Até o Fundo Soberano foram lá tirar cerca de 33 milhões. E agora, para compensar a grande corrupção dos grandes, vai-se ao povo para sacar ainda o pouco que este povo tem para poder sobreviver. É o mesmo que encontrar alguém na sala de reanimação ligada com máquinas só para ele poder sobreviver e você desligar as máquinas. Então, não desligue a máquina do povo. Primeiro, permitam que o povo possa sobreviver. Portanto, este aqui é o ponto que eu queria fazer aqui, mas é lógico. Nós precisamos que o governo venha explicar onde é que vai incidir o IVA. Incide sobre o valor completo da transação, incide sobre a comissão, incide sobre o próprio serviço. Onde é que incide o IVA? Para a gente falar. Mas, de qualquer das formas, sem apresentar nenhum estudo de impacto, é uma medida precipitada, é uma medida pura e simplesmente para agravar ainda mais a miséria deste povo. Produção! Temos ainda mais algum tema para hoje? Temos mais algum tema? Muito bem. Temos sim, temos que ter, porque a situação do terrorismo no Cabo Delgado, toda a gente está a acompanhar, as notícias já andaram muito. Portanto, os tentáculos do terrorismo já a sair de Cabo Delgado, agora temos uma situação muito difícil em Nampula. Temos deslocados no distrito de Memba em situação deplorável, uma situação realmente bastante triste. E temos visto, inclusivamente o partido de Frelimo, penso que foi lá deixar produtos e não sei o quê. Mas é preciso perceber, afinal de contas, o que é que está a acontecer com o combate ao terrorismo? É preciso nós percebermos isto. O que é que está a acontecer com o combate ao terrorismo? Olha só a população. Veja a miséria, a desgraça, a tristeza em que este povo se encontra. Já é um povo martirizado, um povo humilhado pela gestão defeituosa, pela gestão, digamos assim, tipicamente de escravização deste mesmo povo. E agora, como se não bastasse, mais acrescido ainda, mais um elemento de sofrimento, mais uma injeção para este mesmo povo sofrer. Este terrorismo, esta luta do terrorismo, como é que está? As notícias oficiais é que se diz que a situação do terrorismo está controlada. A situação está controlada no Teatro Operacional Norte. E temos aqui pessoas na miséria. E o terrorismo a expandir-se. Estava ainda a falar ainda hoje com um estudioso sobre essas matérias que dizia que a ligação costeira entre Cabo Delgado e Nampula é uma das formas de expansão destes tentáculos de terrorismo para Nampula. Porque há um fluxo, sobretudo na parte da pesca, e este fluxo pesqueiro entre estas duas províncias tem sido uma das fontes, uma das janelas abertas para a expansão, digamos, dos tentáculos do terrorismo. Tudo bem que assim seja, mas a grande questão é qual é que é a real situação do combate ao terrorismo em Cabo Delgado. E uma das coisas que aproveito aqui hoje dizer, às vezes a gente fala sempre dos militares, porque os militares isto, os militares aquilo. Os militares, estes da FADEM, devem ser das piores vítimas deste mesmo conflito. Nós temos militares neste teatro
com falta de tudo. Estes militares não têm logística, não têm alimentação, não há fardamento. Não há para esses militares, mesmo a questão dos salários, as questões remuneratórias. Portanto, são grandes vítimas. E muitos deles, infelizmente, informações de pesquisa que existem, não muito bem enturmados com a própria população, portanto, não conseguem se integrar perfeitamente na própria população. E a própria população, às vezes, repara e olha para os militares como se fossem inimigos. Então, essas questões todas. E nós temos forças estrangeiras que estão em Moçambique, cujo quadro de como é que essas forças chegaram até hoje continuam a segredo do Estado. Nós perguntamos no Parlamento que não podem entrar forças militares estrangeiras no nosso território sem autorização do Parlamento, sem conhecermos os termos de referência destes contratos. Portanto, estes militares estão lá, não sabem de nada, nem sabem as razões por que eles são lançados para esta guerra, não têm apoio logístico, não têm condições mínimas para o próprio combate, estão totalmente desmoralizadas. E depois também temos aquelas questões que sempre falamos, quer dizer, não existe nenhum investimento direto em Cabo Delgado, as condições económicas e sociais, infraestruturas, investimento público em Cabo Delgado para aquela população praticamente não existe, uma população esquecida. Então, este aqui é o grande problema que nós temos. Claro que esta é uma situação triste que nós temos, mas é preciso analisar o que está a acontecer em Cabo Delgado. E como é que este conflito vai terminar? E há sempre a ideia de que boa parte das elites do próprio governo, do próprio regime, muitos deles, nestas zonas onde existem esses conflitos, têm negócios lá. O CIP publicou um trabalho interessante que mostrava o nível de licenças minérias que foram concedidas desde que o conflito começou em 2017 até hoje. São 2, 3 vezes superiores que 10 anos antes. Quer dizer, no tempo em que não havia conflito, comparado com o tempo de conflito, nós temos muito mais licenças a serem concedidas no meio da guerra do que no tempo da paz. O que isso nos traz? Que há, de fato, pessoas que estão a tirar proveito, estão a enriquecer com a situação do conflito em Cabo Delgado. E está provado nos documentos. Inclusivamente, o próprio ministro da Defesa tem concessões minérias em Cabo Delgado. Então, como é que vamos combater este terrorismo? Como é que a gente vai combater este terrorismo? Como é que vamos debelar isto? E no fim, quem sofre é sempre o povo. Estas imagens que a gente está a mostrar, aí está a lista das licenças. Quem quiser, aproveita, investiga. Tem. O que estou a dizer está escrito. Portanto, ninguém vai dizer que me leva ao tribunal. Se quiser, leva-me ao tribunal. Mas está escrito. Temos estudos que provam isso. Então, a questão fundamental, como é que nós paramos com esta história de Cabo Delgado? Se temos um regime com interesses econômicos, financeiros, para enriquecimento no meio da guerra. Então, este aqui é o grande problema. Mas nos solidarizamos com a população de Cabo Delgado e também queria fazer um apelo muito grande a toda a população moçambicana. Temos muitas pessoas deslocadas. Há uma crise humanitária verdadeira agora, não só em Cabo Delgado, agora também em Nampula. Portanto, queria apelar a todo o povo moçambicano, empresários, partidos políticos, que temos que fazer alguma coisa, pelo menos pela situação humanitária no país, e é urgente haver neste país um debate muito sério sobre realmente o que é que está acontecendo em Cabo Delgado e quais são os caminhos a seguir para se resolver o problema de Cabo Delgado. O problema de Cabo Delgado não pode ser um assunto monopolizado pelo governo. Porque já vimos, o próprio governo está a demonstrar que tem limitações claras em poder resolver o problema de Cabo Delgado. Então precisamos de um debate sério, nacional, sobre o problema de Cabo Delgado. Que neste momento, elementos do governo também são parte do próprio problema. Esta aqui é a grande questão que nós temos.
Bom, produção. Então, um abraço forte para a população de Cabo Delgado, população de Nampula. Também um abraço muito forte para todos aqueles que estão a sofrer de raptos, de sequestros, de perseguições, de vários tipos de crimes que temos a ter no país. Também temos os crimes de rapto de mulheres, os crimes que têm a ver com o tráfico de órgãos humanos, que agora está a crescer bastante, crimes ligados à droga, portanto, há uma sociedade, há uma juventude que está sendo destruída exatamente pelo tráfico de drogas, e a gente sabe muito bem quem são os barões dessa droga. Claro, são elementos, são os chefes deste mesmo regime. Isto está provado, temos estudos que provam isso. Então, uma grande solidariedade com essa população moçambicana que está a sofrer por várias coisas. Sofre por terrorismo, sofre pela corrupção do governo, que lhes retira todo tipo de recursos que era para a educação, para a saúde, para infraestruturas, para investimento público. A população que sofre por causa dos raptos, por causa dos sequestros. A população que sofre por causa de crimes que têm a ver com órgãos humanos, outras coisas. Então, é uma sociedade que neste momento realmente o país está neste momento numa situação, já tocou o fundo do poço, penso que já está a passar abaixo do poço, já ir para a parte subterrânea. Então, precisamos realmente fazer alguma coisa e o país não pode continuar a andar assim. Agora, as estatísticas mundiais da PNUD que mostram o índice de incidência da pobreza, voltamos também de novo. Somos o segundo país mais pobre do mundo. Mas como é que é possível um país com o nível de riqueza que tem, a forma, as descobertas que são feitas todos os dias, temos dos melhores rubis do mundo, temos das maiores reservas de gás do mundo, temos mármore, que é dos mais apreciados no mundo, temos diamantes, temos ouro, temos madeiras preciosíssimas, únicas, temos florestas que só existem em Moçambique, que não existem em outra parte do mundo. Então, como é que este povo está nesta miséria toda? E como é que vamos continuar assim? Como é que a gente continua assim? E o tipo de gestão partidarizada, estivemos aqui a ver a questão do Banco de Moçambique, portanto, tudo é partidarizado na função pública, os empresários a serem chantageados, quer dizer, isto é realmente um tipo de escravatura com novo rosto, né? Um tipo de colonialismo, digamos, de novo tipo, de nova versão, de colonialismo do 2.0, que estamos a passar aqui em Moçambique. Caros amigos, grande solidariedade, um grande abraço para toda essa população que está nessa situação, que está, digamos, a sofrer com uma gestão calamitosa desta nação, uma gestão desastrosa do bem público e uma gestão, até posso dizer, em certa medida, uma gestão criminosa da própria nação moçambicana. Caros amigos, vamos agora para os nossos últimos temas. Eu tinha dito que vamos ter algumas novidades no fim do programa e aqui está. Nós temos o Partido Ana Mola, está praticamente há 3 meses. O nível de adesão de membros é muito bom, está muito bom, mas naturalmente temos também boa parte da população que não tem capacidade financeira de poder pagar aquilo são os custos mínimos de produção do cartão, da membresia, que tem custos muito elevados. Só para dar-vos um exemplo, só as máquinas de impressão de cartões estão cerca de 50 mil rands. As fitas para nós produzirmos os próprios cartões também são caríssimos. Portanto, os custos são extremamente elevados e é por isso que, em certa medida, também nós tínhamos custos do cartão dando a mão à palmatória que não estavam acessíveis para o cidadão comum. Mas neste dezembro nós queremos, em função do apoio que estamos a ter de vários parceiros que estão nos a apoiar para reduzir os custos e podermos também depois facilitar a aquisição dos cartões pelos nossos membros, pelos nossos simpatizantes, o partido neste momento está a trazer uma novidade extremamente interessante. O custo do cartão vai baixar de uma maneira escandalosa. Escandaloso no sentido positivo. Mas vamos lá ver o pequeno vídeo promocional sobre essa matéria, o pequeno tutorial sobre isso. Produção, vamos passar esse vídeo antes de fazermos alguns comentários, né? Temos o vídeo pronto?
Então, por favor, passa aí o vídeo. Cidadãos do Anamola, atenção, atenção! Uma oportunidade histórica está prestes a começar. Na próxima quinta-feira, à meia-noite, lançamos a nossa Black Friday Anamola, uma iniciativa única para você fazer parte do nosso grande partido Anamola de forma mais acessível e vantajosa do que nunca. E olha só o que preparamos para você. O cartão de membro que antes custava 400 meticais, agora está com 75% de desconto, por apenas 100 meticais. E mais, se for fazer a sua inscrição na plataforma, pode garantir a inscrição mais cartão por apenas 200 meticais. Uma economia incrível! Bom, e aí passou o vídeo que é a promoção que vamos fazer no mês de dezembro para permitir que todo membro, todo simpatizante que quiser ter o cartão do partido Anamola tenha em situação extremamente vantajosa. O cartão antes, conforme vocês viram, a emissão do cartão, só a própria emissão, estava a custar cerca de 400 meticais. Por quê? Porque o custo da impressão deste cartão, contando com a máquina e as fitas, estava mais ou menos próximo de 390 meticais. Então só tínhamos cerca de 10 meticais que era para fazer a manutenção. E a pessoa tinha que pagar a inscrição, não é? Tinha que pagar a inscrição, tinha que pagar a joia e depois tinha que pagar a taxa de emissão do cartão. Que tudo saía a cerca de 550 meticais. Que estava realmente muito, muito caro. Mas graças a Deus, parceiros nossos que estão a ajudar-nos para baixar os custos, portanto, suportando boa parte dos custos que nós temos, agora, já neste mês de dezembro, você já não precisa pagar a inscrição, você só paga a primeira cota, que é de 100 meticais, e o cartão que antes era 400, agora passou para 100 meticais. Então, 100 meticais da cota, 100 meticais da emissão do cartão, são 200 meticais para você ter o cartão na sua casa. Então agora está facilitado. Você que ainda não é membro da Anamola, você que pretendia ser membro da Anamola, mas que o custo era extremamente elevado, você tem agora a oportunidade de apenas com 200 meticais, você se inscreve na plataforma, paga 100 meticais da primeira cota, paga 100 meticais para a emissão do cartão, 200 meticais, e o cartão é emitido e na altura o cartão chega até si até a sua casa. Produção, essa coisa que mostraram, não vi muito bem, vem para aqui a vossa. E também, olha, também queríamos dizer que aqui faltava esta informação. Esta promoção começa hoje, dia 4. Quando forem 0 horas, você já pode se inscrever com base nestes novos custos, os nossos novos valores que aqui indiquei, 100 meticais para a primeira cota e 100 meticais para imprimir, para emitir-se o cartão. Hoje, a partir das 0 horas, quem não se inscreveu, hoje, fica atento, basta dar 18 horas, entra na plataforma, aproveita hoje para você se inscrever para se ter o teu próprio cartão. Começa hoje. Portanto, vamos, neste mês de dezembro, fazer esta promoção. Não é magnífico? Não é bonito isto? Não é bom? Então escreve lá, escreve para a minha produção, diga que é magnífico, não é? Com Anamola, Anamalala, Anamalala, Anamalala. Então, é isto que nós tínhamos aqui a apresentar. Você vai ter o seu cartão com apenas 200 meticais. Faz isso agora e convida a sua família toda. E queria avisar uma coisa, já me esquecendo, até a produção não me recordou sobre isso. Vamos ter alguns prémios este mês. A família, ou o chefe de família, que inscrever maior número de filhos, vai ter um prêmio especialíssimo que a Anamola vai lhe conceder. Portanto, você papá, você mamã, inscreve os teus filhos e a produção vai passar aí os contactos para tal e envia o comprovativo de que você escreveu todos os teus filhos e você vai receber um prêmio fabuloso
que você nunca imaginou. Portanto, inscreva a sua família toda e apresenta. Bom, se você também pode fazer outra coisa, pode não ser a tua família de lá de casa, mas se você conseguir reunir os teus amigos, poder inscrever os teus vizinhos, também serve. E todos quantos foram inscritos por ti, junta e envia para os canais que nós vamos mostrar, e o partido vai atribuir neste mês de dezembro um prêmio muito especial. Tá bem? Agora, outra novidade que agora também é indicar. Neste mês de dezembro, todos aqueles que tiverem 65 anos de idade ou mais vão ter o cartão Mahala, 0 meticais. Não paga nada. Mahala, 0 meticais. Todos que tiverem, os nossos papás, 65 anos de idade para cima, se inscreve na plataforma, não paga nada. Mahala. Vamos emitir o seu cartão e vamos entregar o seu cartão na sua casa. Coisa única, só a Ana Mola faz isso. Por último, dia 23, dia 24, vamos fazer uma coisa interessante aqui na cidade de Maputo. Nesta promoção que estamos a fazer, eu pessoalmente vou estar num ponto da cidade de Maputo em que você vai se deslocar a esse ponto e vai ter o cartão em 5 minutos. Inscreve-se, 5 minutos depois, a gente emite o cartão e te entrega na hora. Vai acontecer isto este mês de dezembro. Mas vou anunciar qual é esse ponto em que vamos lá estar. Então estaremos lá, os nossos parceiros estão nos ajudar. Espero que pelo menos a gente consiga mais 2 ou 3 máquinas. E vamos estar com todos os mobilizadores digitais do Partido Ana Mola. E vamos emitir cartão em 5 minutos nesse dia. Vamos fazer esse tipo de promoção. Você se inscreve, dá os seus dados, 5 minutos depois está a receber. Se for um papá com 65 anos, 66, inscreve-se, não paga nada. 0 meticais, levou o seu cartão, já foi para casa. Não é bonito isto? Ok. Muito bem. Produção, parece que temos também aí mais uma novidade. Agora temos uma grande novidade. Espera, você está em casa, quer ver essa novidade ou não quer? Não, escreve aí, escreve para a nossa produção. Diga que quero ver essa novidade. Produção, estão a escrever aí ou não? Estão a escrever? Diga aí, quero ver essa novidade. Diga lá, diga, para a gente mostrar. Esta é uma grandíssima novidade. Grandíssima novidade. Estão a escrever? Estão a escrever. Quero ver essa novidade. Ok. Produção, antes de para eu não falar demais, passa-me um vídeo aí que vai mostrar qual é essa novidade que nós temos. Vai, produção, passa aí o vídeo. Ana Mola, esperança e vontade do povo. És luz e liberdade, justiça, democracia, riqueza partilhada. Nossa bandeira jamais será calada. Ana Mola é força, é paz, é resistência, é por Moçambique. E é por este Moçambique que estamos aqui para apresentar o concurso da voz infantil Ana Mola. Sabemos todos que a resistência deve ser conhecida, sabida e feita desde a tenra idade. É por isso mesmo que estamos aqui mais uma vez para dizer, pequenada, vamos à revolução, porque esta é a hora. Combatidos fomos antes mesmo de existir, razão pela qual nós estamos aqui cada vez mais firme para fazer o concurso do hino Ana Mola na voz infantil. Portanto, tal como todo concurso, este concurso de Ana Mola para o hino infantil tem os seus termos e condições. Primeiro, é importante observar que as crianças tenham idade compreendida entre os 5 e os 12 anos de idade.
O segundo requisito é importante que os pais encarregados de educação preencham o formulário e aceitam os termos e condições para que os seus filhos participem deste concurso. O terceiro requisito, não menos importante, é importante que seja filmado com um celular que apresente melhores qualidades e que o mesmo esteja na posição vertical. Isto para garantir a padronização dos vídeos de melhor qualidade de todos os concorrentes. Após esta fase, os pais poderão aceder ao link acima para poder fazer a sua subscrição, podendo numa primeira fase preencher todos os seus dados, neste caso o nome completo do pai, de seguida o nome da menor e preencher o número que tenha um celular, carregar o vídeo e submeter para apuração. Após a apuração desta primeira fase, poderão os pais posteriormente serem contactados para o envio dos documentos dos menores, de modo a garantir a autenticidade e a transparência deste concurso. Feito isto, poderão os melhores vídeos serem carregados para a votação pública, onde serão apurados 3 classificados. Como todo concurso, este da Ana Mola não é diferente. Temos as nossas premiações. A propósito, Fênix, o que é que nós temos para as nossas crianças? Abdul Nariz, como sabes, o partido Ana Mola preconiza a educação e por isso mesmo vamos oferecer aos 3 melhores posicionados, o primeiro, segundo e terceiro lugar, material didático ou escolar e também uniforme para o ano todo, certo? Perfeito! Até porque este material visa garantir com que as crianças tenham uma qualidade excelente e com um material impecável. O concurso Ana Mola é abrangente. Ele não só visa promover o hino, como visa unir gerações e proporcionar um momento de união entre as famílias moçambicanas. E não te esqueças, João Abdul Nariz, temos mais uma surpresa, não? Pois é, o primeiro vencedor nacional poderá ter um prêmio excepcional que será anunciado na última fase deste concurso. É perfeitamente isso. Ana Mola, Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala. Um abraço, beijo e tchau! Estamos em direto. Mas a produção nem diz nada. Bom, caros amigos, então conforme vocês viram aí, nós tivemos este vídeo maravilhoso. Aproveito aqui falar com muito orgulho mesmo, que nós temos aqui uma equipa espetacular, maravilhosa, magnífica na Ana Mola. A menina que estava ali a falar, ela chama-se Fênix, nós chamamos ela de Fênix. Ela é a líder da AJA. AJA é a Aliança Jovem Ana Mola. E o jovem que vocês viram ali a falar, o Abdul Nariz, ele é o diretor de cultura do Partido Ana Mola. Portanto, estes apresentadores, que vocês podem pensar, são apresentadores profissionais, são um produto do Partido Ana Mola. Portanto, made in Ana Mola. Portanto, um vídeo maravilhoso. Mas para dizer o quê? Só vou dar aqui alguns dados, que era só para acrescentar. Este concurso infantil, ele vai iniciar exatamente no dia 5, não é? Que é sexta-feira. Portanto, sexta-feira, atenção, faltou isto, dar este dado. No dia 5, que é sexta-feira, inicia este concurso. Mas antes, porque estou a ver, parece que dizem que há adultos que estão a escrever, dizem, e nós? Bom, deixa-me responder a você, adulto, que diz que também quer participar. Estou a ver, por exemplo, ali, estou a ver sentada ali, uma menina está sentada ali a ver um telefone. Uma menina engraçadinha que está de óculos. Ela também está a perguntar, eu que tenho mais de 12, como é que é de fazer? Tá bem, então vamos arranjar uma resposta para isso agora. Bom, caros amigos, este concurso do hino da Ana Mola, este concurso do hino da Ana Mola vai abranger todas as idades. Todas as idades. Você é jovem, você é adolescente, você é adulto, você é da terceira idade. Este concurso é para todos. Mas como é que vamos fazer isso? Então deixa lá explicar com detalhes como é que nós vamos fazer isto. Portanto, este concurso vai ter 4 fases. Portanto, vai começar este dezembro, vai até o próximo ano.
Mas como é que este concurso será feito? Agora presta atenção. Outras idades. Vamos ter 4 fases. A primeira fase deste concurso já começa na sexta-feira. É para crianças 5 aos 12 anos de idade. A segunda fase vai ser para os adolescentes, que vai ser de 13 anos de idade aos 17 anos de idade. Terceira fase, 18 anos de idade aos 35 anos de idade, jovens. A quarta fase, de 36 anos de idade até onde Deus permitir que você viva. Então, 4 fases, toda a gente vai concorrer. Esta primeira fase, que é para as crianças dos 5 anos de idade até aos 12 anos de idade, começa esta sexta-feira. Portanto, sexta-feira inicia. Vamos, a coordenação, a produção vai enviar o link onde você pode inscrever a sua criança com todos os dados, como o Narija lhe explicou, e depois você faz o upload do vídeo da sua criança a cantar o hino da Ana Mola, a mão esquerda no meio do peito e a mão direita punho cerrado e nesta posição aqui, ok? Fazendo mais quase 90 graus. Então é assim que você canta o hino da Ana Mola. Esta é a nossa simbologia, a nossa identidade simbólica. Mão esquerda no meio do peito, a mão direita fazendo o punho cerrado nesta posição. Portanto, a criança canta o hino todo do Ana Mola e o melhor vídeo você faz o upload. E isto vai para um sistema centralizado onde existe uma equipa técnica que vai receber estes vídeos todos. Portanto, você começa sexta-feira, dia 5, começa na sexta-feira, por 5 dias. Vamos contar. Dia 5, 6, 7, 8, 9. Então, até o dia 9, que é terça-feira, encerra o período de recepção das candidaturas, de recepção dos vídeos enviados. Do dia 10 até o dia 22, isto é, são 12 dias, de 10 até o dia 22, são 12 dias de votação. Então, do dia 10 ao dia 22 é o período de votação. Vai-se selecionar os melhores vídeos. No dia 10 de dezembro, estes vídeos vão ser lançados ao público e você vai votar no melhor vídeo. Então, dia 22, na verdade, vai ser o dia do anúncio dos 3 melhores classificados. Ou como são crianças, das 3 melhores classificadas. Crianças melhores classificadas. 3 primeiros lugares vão ser anunciados no dia 22. Qual é o prêmio dessas crianças? Já dissemos. Primeiro, é o material escolar completo. Material escolar completo. Vamos também dar o uniforme completo. Atenção, o uniforme para o dia a dia na escola e o uniforme para a educação física. Incluindo, naturalmente, sapatos, sapatilhas. E para além disto, para além deste material completo que nós vamos dar, vamos também ao vencedor do concurso, nós vamos dar um prêmio especial que vai ser anunciado no dia 22, mas o primeiro lugar vai receber o prêmio especial no dia 23 de dezembro. Deixa lá olhar bem para vocês aí em casa, diretamente assim. Deu para entender o que foi dito aqui ou não? Estamos a dizer que esta sexta-feira inicia o concurso para as crianças. Até o dia 9, fecha-se a recepção das candidaturas e dos vídeos. No dia 10 até dia 22, vocês vão votar no melhor vídeo. No dia 22, anuncia-se as 3 primeiras crianças que vão receber esses prémios. E no dia 23, vamos anunciar um prémio especial para o primeiro lugar. Então, este é o concurso que estamos a lançar. Vai acontecer este ano. E as outras 3 fases vão acontecer
no próximo ano. Claro, a nossa embaixadora que vocês viram ali a cantar, ela não vai participar. E como não vai participar, e ela também para não ficar triste, já este sábado, né, a AJA, que é a nossa Aliança Jovem Ana Mola, vai dar um kit de material escolar a esta menina. E então ela não vai entrar neste concurso. Mas este é que nós temos a grandíssima novidade que temos aqui a apresentar. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, próximo ano vai chegar à fase de também ter a oportunidade de concorrer e ganhar prêmios fabulosos. Outras idades, os prêmios vão ser diferentes.